Bem-vindos ao E aí, professor. Olá, Walter. Oi, Martin. Nós estamos bastante envolvidos com o tema de hoje. Mas, apesar da obra ser grande, os trabalhadores são poucos. Precisamos de ajuda? Vamos começar com uma oração. Querido Pai, sabemos que nos aproximamos cada vez mais daquele dia. E, assim como o Senhor já deixou claro em Sua palavra, a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos e precisamos de ajuda. Fique conosco agora, os abençoe com o Espírito Santo, para que o assunto seja compreendido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, Martin, existem paralelos muito interessantes na Bíblia com relação à obra. E eu acho, você sabe, que uma vez que se envolve nessa obra, você percebe que ela é de tamanha extensão que não se pode cobrir todas as suas necessidades sozinho. É necessário que haja um esforço coordenado, que haja paixão por aquilo que se faz. Somente o Espírito Santo pode conduzir essa obra. A coisa é que se você está sempre ocupado com atividades seculares, com a sua vida cotidiana, e você faz a obra de Deus, será apenas ocasionalmente que você fará alguma coisa pela obra. Mas quando você se dedica integralmente a ela, é que você percebe o tamanho gigantesco da mesma. E sempre haverá obstáculos no caminho. O diabo vai jogar muitas pedras em seu caminho. E a sua primeira reação será desistir. Até mesmo Moisés disse: "Eu não consigo." Aí surge a vontade de mandar outra pessoa. Até mesmo Moisés disse a Deus para enviar outro. Aí depois ele disse: "Eu não sei falar." Mas, ora, não foi Deus que criou a língua? Quantas vezes a gente escuta: "Ah, eu não sei falar em público." Muito bem. E Deus, em sua compaixão, disse: "Tudo bem, eu vou mandar alguém com você então. Alguém que fale perfeito egípcio para que se comunique com Faraó. E assim você não se sinta sozinho. Mas você será o líder e ele será o segundo em comando." Bom, isso também foi difícil, porque Arão era o mais velho, Moisés era o mais jovem, e agora o mais jovem dizia ao mais velho o que fazer. Especialmente naquela época, isso não era algo fácil. Você consegue imaginar a situação, Martin? Então, na cabeça de Arão, Moisés sempre seria o menor. Mas é assim. No fim, tudo serve para construir o caráter. Vamos dar uma olhada nesse tema sobre o qual falaremos hoje. O título dele é A Obra é Grande. Vamos dar uma olhada em algumas tipologias, ofertas pelo templo. 1 Crônicas 29:1. Depois, o rei Davi disse a toda a congregação: "Salomão, o meu filho, a quem Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente, mas a obra é grande. Já que o edifício não é para homem, mas para o Senhor Deus." Existe um templo a se construir. No passado era um templo físico, e a obra era grande. A obra naquele templo físico era local. Mas aqui, no fim dos tempos, existe um templo espiritual, porque Paulo diz: "Vocês são o templo do Deus vivo", se referindo às igrejas, certo? Então, se formos para o texto em 1 Pedro 2, verso 9, lemos assim: "Mas vocês são a geração escolhida, sacerdócio real, santa nação, povo peculiar, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Acho que essa imagem aí já diz muita coisa a respeito, não é, Martin? Sim, é uma bela imagem. É mesmo. Ali vemos as pessoas indo para essa luz aí no meio. Pessoas de todas as partes, de cada tribo, nação, língua e povo. Naturalmente, essa luz representa Cristo, não é?
Eu sou a luz do mundo, disse ele. Então, temos que levar as pessoas a Cristo. Mas Cristo é um pacote. Se você ama Cristo, tem que guardar os mandamentos dele, ainda que o mundo se recuse. Temos que ser restaurados, Martin. Falamos a respeito disso no último episódio. Tudo tem que mudar. O antigo homem precisa morrer. Em Cristo eu sou uma nova pessoa. Temos que nascer de novo pelo Espírito. Todas as coisas são renovadas, diz a Bíblia. Mesmo a sua própria mãe não te reconhecerá. É isso mesmo. Martin, somente aqueles que nasceram de novo são capazes de reconhecer a grandeza da obra e a importância da propagação da luz. Junto com outros critérios, que também fazem parte daquilo que essa última geração deve realizar. Sim, porque se você quer construir esse último templo, me refiro ao espiritual, a casa de Deus sendo erguida, não é apenas uma obra do externo, de aparências, não é apenas uma coisa de fachada. Precisa haver uma regeneração espiritual, uma renovação espiritual. Se qualquer um dos seus esforços não tiverem esse elemento espiritual dando apoio a ele, qual é a utilidade então? Os tijolos devem ser renovados. Nós somos os tijolos da casa de Deus. Mas alguns dizem, quando eu for totalmente renovado, aí eu começo a trabalhar. Mas não, a obra começa quando esse processo de transformação começa. Quando você sai das águas batismais, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a trabalhar. Mas é natural haver alguns solavancos. E parece que eles não param, não é? Não, os solavancos parece que só pioram com o tempo. Mas é assim mesmo. Esse processo de disseminação da verdade e da transformação do nosso ser por meio das situações da vida é algo natural. É natural haver conflitos no processo. Mas não com a gente, né, Martin? A gente nunca passou por isso. Nunca tivemos que ser modelados por meio de situações difíceis, não é? Não, com a gente é tudo tranquilo. Eu não entendo porque as pessoas reclamam tanto da obra do Senhor. Naturalmente estamos sendo sarcásticos, mas algumas pessoas dizem já terem alcançado a perfeição. Eu realmente gostaria de ter atingido isso. Olha, eu duvido que eles estejam trabalhando no ministério, então. Bem, eles alegam estar. Mas a questão é que até que esse corpo corrupto seja transformado na glória gloriosa de Jesus, nós continuaremos a enfrentar lutas. Mas nós devemos almejar a perfeição. Oh, sim, devemos. Porque, afinal, apenas aqueles que se esforçarem por entrar naquela porta estreita, ao final do caminho estreito, é que serão os vitoriosos, quando tudo terminar e estivermos no mar de cristal. E só para garantir que as pessoas compreendam perfeitamente o que dissemos, qualquer avanço no caráter só é possível por meio de Cristo que trabalha em nós. Há homens que estão na frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos devem ser homens representativos, ter voz ativa em elaborar e formar os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de 1, 2 ou 3 homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande. É fantástico, não é? E não há uma mente humana que, por si só, possa planejar a obra que precisa ser efetuada. Se Deus não estiver na obra, é melhor nem começar. Sim, desista, nem mesmo comece. E Moisés entendeu isso quando disse a Deus: Senhor, se o Senhor não for com a gente, vamos simplesmente ficar aqui. Não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Ou os discípulos, quando Jesus perguntou a eles se eles queriam ir embora. Para onde vamos? Não há outro caminho. Pois bem, desejo dizer que Deus não colocou algum poder régio em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra.
O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-lo em todo o sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. O mundo não consegue entender esse ponto. Não entendem. Não, porque o sistema corporativo do mundo se opõe a isso. É o total oposto. Não deve haver alguém como um rei reinando sobre nós. Nosso único rei é Jesus. Isso quer dizer que, nesta grande obra, você e eu somos irmãos. E isso significa que temos uma obra coletiva em comum e uma obra individual, pela qual somos responsáveis somente a Deus e a mais ninguém. Levar em consideração todas as ideias do coletivo é muito difícil, porque o egoísmo diz: eu mando aqui, é do meu jeito e não do seu. Nós vimos isso na história da igreja. Veja o Kellogg, por exemplo. Você sabe como aquilo terminou? A sabedoria está no conselho de muitos. Mas se o conselho não resultar na ação, é porque há uma escassez espiritual. Então, não há rei entre nós. Somos irmãos e irmãs. Não há um papa entre nós. E nunca haverá um papa entre nós. O presidente e os administradores devem ser considerados como levando uma responsabilidade juntos. A obra é grande. E se a questão financeira for conduzida de tal maneira que seja desviada da simplicidade da obra, se o dinheiro é recebido apenas para manter a aparência, ou, como supõem alguns, para dar caráter à obra, será a fraqueza e não a força o resultado disso. Nas comissões de diretores e conselheiros, 2 ou 3 homens não devem levar adiante as suas próprias ideias. Eles devem guardar-se cuidadosamente contra isso, pois se escolherem esse caminho, há o risco de injustiça ser praticada. Martin, quando você quer trabalhar em harmonia com Deus, você deve trabalhar de acordo com os critérios que Deus nos deu. Não existe um rei entre nós cuja palavra seja a palavra final. E, portanto, as aspirações individuais devem ser colocadas de lado. É necessário considerar o coletivo, a ideia do grupo. Não se deve tomar decisões monocráticas. E nunca devemos esquecer da simplicidade da obra. Este é um ponto muito importante, a simplicidade da obra. A obra de Deus não é complicada. Não, e assim que você a complica, você começa a praticar injustiças. A obra não é glamourosa. Não. Ela é simples, não é glamourosa. Ainda assim, deve ser feita com muito esmero. Com bom gosto, devemos apresentá-la como uma obra nobre. Então, é necessário encontrar um equilíbrio. Nunca houve um tempo em que nossos corações estiveram mais fervorosos que agora. A obra é grande, mas o tempo é curto. E o fim está próximo. A repreensão de Deus está sobre toda a autossuficiência. Precisamos caminhar humildemente diante de Deus e depender completamente dos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Vestidos com as vestes da justiça de Cristo, podemos nos apresentar diante de Deus. Não deve haver egoísmo nessa obra. Egoísmo e orgulho. Eis a razão da queda de Lúcifer. Sem egoísmo, sem orgulho. Não deve haver um homem reinando entre nós. São conceitos complicados. O Senhor disse: ninguém deve reinar entre vocês como fazem os gentios. Vocês devem ser uma irmandade. Deve haver cooperação entre vocês. Devem pensar como um só. Pois a obra é muito grande. Devemos nos humilhar diante de Deus e depender inteiramente dos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado.
Cristo é a essência de tudo aquilo que fizermos. Voltemos para a tipologia. 1 Crônicas 29, verso 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus, este é Davi falando, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, as de engaste, e pedras ornamentais, pedras de diversas cores e toda sorte de pedras preciosas, pedras de mármore em abundância. Este era um edifício físico? Sim, era o templo físico. Se você vai construir uma casa espiritual, você o fará com ouro de verdade? Não. Então, tipologicamente falando, o ouro seria o quê? Deve ser o caráter, não é? E a prata? A prata é o caráter que foi purificado de toda a escória. Pois a prata tinha que ser purificada. Sim, a escória tinha que ser removida dela. Isso exige esforço. Não era o processo fácil. Isso. E o templo também tinha bronze? Sim. O bronze possui elementos de cobre, ferro e todas essas coisas unidas. Ele pode ser forte e, quando polido, o bronze brilha como o ouro. Sim, isso mesmo. Veja, por exemplo, os escudos que os gregos utilizavam, eles pareciam até mesmo ouro. Sim, eles faziam armas com bronze. Então, esta é a obra básica que tinha que ser feita. O caráter vinha em primeiro. E é interessante que nunca acaba, porque você sempre precisa estar polindo a prata, o ouro e o bronze. E as coisas de bronze e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira e pedras de ônix, etc. Veja que existe trabalho envolvido em todos os níveis. E não apenas lá em cima. Existe um trabalho aqui embaixo também a ser realizado. Portanto, é uma obra grandiosa, é uma obra gigantesca. Os reinos terrestres também têm elementos de ouro, prata, bronze e ferro, mas estes são símbolos do egoísmo e de domínio sobre os outros. O que Deus deseja é o verdadeiro metal do desenvolvimento do caráter. Portanto, há uma grande obra acontecendo dentro desta casa. Bastante medição, sujeira, polimento. É uma casa viva. É um templo vivo. Você já percebeu isso? Bem, quem não percebeu ainda é porque não está fazendo a sua parte nessa obra. Ainda está dando as primeiras desculpas, não é? Não sei falar em público, etc. Muito bem. Então, é uma grande obra. Ela também tem a sua parte individual. Ela possui diferentes níveis. Você pode honrar o processo por meio de tarefas simples. Às vezes são coisas pequenas, e esse é o problema. Parece que todo mundo quer fazer uma coisa grandiosa pelo Senhor, ao mesmo tempo em que negligenciam as coisas pequenas. Exato. Então, Martin, a Bíblia fala sobre sermos provados em meio ao fogo. Zacarias 13, verso 9. E eu passarei a terça parte pelo fogo, e a refinarei assim como a prata é refinada, e vou prová-los como o fogo é provado. Eles levarão o meu nome, e eu os escutarei. Eu direi, são o meu povo. E eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. Martin, fazer parte desse templo é uma experiência dolorosa. Sem dúvida. Não espere menos do que isso. Quando a dificuldade vier, não desista. Não fuja. Certo? As pessoas dizem, olha só, tá tudo dando errado para ele. Ele deve ter feito algo errado. Mas talvez a pessoa esteja passando por dificuldades justamente porque está fazendo a coisa certa. E as pessoas dizem, ora, se Deus está do lado dele, por que ele está passando por isso? Ora, mas se Deus está do lado de alguém, não é natural que dificuldades ocorram a ele? Não foi assim com todos na Bíblia? Exato. Talvez tudo esteja acontecendo justamente por Deus estar do lado dele. Muito bem. Então, servir a Deus é uma experiência feliz, mas também dolorosa.
As duas coisas juntas. Muito bem. Nós achamos a mesma ideia aqui de Zacarias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu aconselho que comprem de mim ouro provado no fogo, para que sejam ricos, e vestes brancas, para que sejam vestidos, para que a vergonha da sua nudez não apareça, e coloque colírio em seus olhos, para que possam ver. Martin, este é um processo importantíssimo. Vestirmos a justiça de Cristo, que, por sua vez, é manifestada através da obediência de todos os mandamentos dele. Não apenas dos 10, mas de todos os outros também. E já falamos sobre isso aqui. A obra atua em dois campos. Ela atua fora de nós e também dentro de nós. 1 Crônicas 29, verso 3 em diante. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que eu tenho, dou para a casa do meu Deus. Ele tirou isso de seu próprio tesouro. De ouro e prata que tenho dado para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Podemos esperar, Martin, chegarmos a qualquer lugar sem estarmos dispostos a sacrificar? Não, nem mesmo no mundo secular, de jeito nenhum. Se você não está disposto a fazer sacrifícios, a pôr a mão no arado, você não vai chegar a lugar algum. O resultado não cai do céu. Mas essa obra precisa ser necessariamente dinheiro físico? Não. Pode ser o seu esforço, não é? Pode ser suas orações pelas outras pessoas. Pode ser o seu tempo, encorajar os irmãos. É a mordomia de sua própria vida. Pode ser como hospitalidade, dar conforto aos outros. Existem muitas coisas que podemos oferecer na casa do Senhor como nossa oferta. Sermos companheiros dos outros não é importante? Sim, é. Será que devemos nos isolar dentro da casa de Deus? Claro que não. Nos escondermos atrás da cortina e fechar a porta? Será que é assim? Claro que não. Não é isso que Jesus fazia. É claro que às vezes você precisa de um tempo a sós para refletir. Mas Jesus sempre voltava para as multidões. Ele sempre se mostrava solícito a elas. Ele se derramou em oferta a elas. Portanto, estas são coisas que todos podemos fazer. Se temos recursos, precisamos estar dispostos a compartilhá-los. Sim, alguns podem fazê-lo de maneira física. Alguns foram abençoados para proverem as necessidades da igreja. Sim. Por exemplo, Nicodemos era um homem bem rico. Se não fosse por ele, a igreja primitiva teria passado por maiores dificuldades ainda. Ele financiou muitos dos programas da igreja primitiva. Então, sim, precisamos de financiamento. Mas será que dar dinheiro para a igreja é tudo? Ah, eu vou dar um monte de dinheiro e é isso aí. Não podemos negligenciar todas as outras coisas. Principalmente o desenvolvimento de seu próprio caráter. Sim, a igreja não é um mero exercício filantrópico. Exato. O coração tem que estar envolvido em tudo isso. E não devemos nos exibir por meio daquilo que fazemos. Não. Quem faz coisas para se exibir está provavelmente do lado do inimigo. Muito bem. Então, 1 Crônicas 29, verso 4. 3.000 talentos de ouro de Ofir. Para quem não sabe, ouro de Ofir é um ouro muito refinado. E 7.000 talentos de prata refinada para cobrir os muros das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. E quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Essa não é uma pergunta que nos precisamos fazer? Sim, é sobre isso que acabamos de falar. Será que quem doa também está consagrado para o serviço do Senhor? O Senhor não disse ao profeta: "A quem enviarei?" Qual foi a resposta dele? "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." E deve ser assim com todos nós. Cada um de nós devemos responder ao chamado. Aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu.
Como devemos seguir a Cristo e servi-lo na vida do lar e na obra missionária, se ele nos ordenar ir? A cruz deve ser erguida se o Senhor chamar a qualquer um em seu serviço a deixar a sua família e parentes, assim como o seu grande círculo de amigos, que possam interferir com o verdadeiro serviço que o Senhor requer, tanto em casa como no exterior. Deve haver um alto sacrifício por parte de alguns, por causa de sua querida esposa e filhos. Deus, porém, exige tal coisa apenas de alguns. Já outros podem agir de acordo com a vontade de Deus e levar as suas famílias consigo. Porém, é o serviço de coração, o alto sacrifício que o Senhor exige de nós. Amor ao Deus e devoção à sua obra não diminuirão nada do amor pela esposa e filhos no lar. E por causa de seu amor por aqueles que são queridos a ele, o verdadeiro missionário orará por sabedoria para fazer a obra como um fiel servo de Jesus Cristo. Portanto, nem todos são chamados a deixar para trás sua casa e família. Você pode servir a Deus em seu círculo. Já outros são chamados. É importante não dificultarmos as coisas, não criticarmos aqueles que receberam o chamado para irem e servirem longe de suas famílias em outros países. Devemos apoiá-los nessa obra. Sim, veja o espírito de profecia. Quantas vezes Ellen White não tentou argumentar com Deus, dizendo que não podia se dedicar àquela obra no momento porque era mãe de um recém-nascido, e Deus disse, tudo bem, eu posso dar um jeito nisso, eu posso levá-la embora. Então, mesmo com o bebê doente, ela o agasalhou e levou junto com ela no meio do inverno. Ela achava que aquilo ia dar tudo errado, mas o que aconteceu é que a criança melhorou. Mesmo naquele inverno terrível e congelante, com neve caindo em plena carruagem. Então, às vezes, o nosso chamado é desse tipo. Veja a minha situação. Eu já fui muito criticado e acusado de negligenciar a minha família por causa do meu ministério. E as pessoas acham que é fácil para mim deixar minha casa e família e filhos? Não, não foi fácil. Ainda assim, Deus me abençoou imensamente. Mas nem todos são chamados a isso. E é compreensível, pois o mundo seria muito caótico. Mas se você for chamado para isso, então ponha mãos à obra e o faça. Mas se não for o caso, existem muitas outras coisas para se fazer. Exato, e temos que apoiar os dois. Apoiar as pessoas que vão e apoiar as pessoas que ficam. Exato. Vamos continuar lendo. A esposa e filhos podem unirem-se em trabalho missionário no lar. Tudo deve ser entregue no altar com cordões dourados, tudo unido para fazer e sofrer pela obra de Cristo se necessário, confiando tudo a Deus como nosso fiel Criador. A pessoa que ama a Deus acima de tudo tem o coração transbordando em amor pelos seus queridos. E ela sabe que o Deus a quem serve abençoará aqueles a quem ama, uma vez que seguram em sua mão e fortalecem a sua alma. Então, se você faz a obra de Deus, Deus tomará conta das questões que supostamente serão negligenciadas. E às vezes, Martin, pode parecer que estão sendo negligenciadas. Sim, mas ao mesmo tempo, Deus está trabalhando ali. Deus pode usar essas circunstâncias para avançar a sua obra e unir tudo depois. Vamos continuar com Crônicas. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Interessante. Aqueles que estão em posições de liderança devem dar o exemplo. Isso é verdade? Eles devem ser os primeiros a dar para a causa. Sim, eles têm um exemplo de liderança para demonstrar. Exatamente. Portanto, devemos apoiar a obra com os seus recursos. Temos que apoiar a obra com os nossos esforços. E se você está numa posição de alguma autoridade na obra, ou seja lá o que for, cabe a você uma porção dobrada. Neste caso, devemos fazê-lo de boa vontade. Veja,
isso é muito importante, que a nossa oferta seja voluntária, porque Davi estava falando sobre a construção do templo. O curioso é que na construção do templo, Salomão utilizou não apenas trabalhadores voluntários, mas também alguns escravos que ele havia trazido para a construção do templo. Pois é, ele utilizou pessoas que não necessariamente estavam consagradas para a obra. Muitos trabalharam ali por causa de dinheiro. É importante deixar isso aí claro. Estamos falando do trabalho voluntário e não para lucro. Certa vez ouvi um evangelista dizer que se porventura ele fosse colocado em uma posição de alta liderança, ele demitiria imediatamente todos os pastores do planeta inteiro. Todos eles. Todos. Após 3 meses, ele veria quais ainda estavam trabalhando, para recontratar estes daí. Mas essa é a maneira como os homens fariam a coisa. Ainda assim, é uma maneira interessante de ver quem está realmente interessado na obra. Sim, mas Deus, em sua bondade, não age assim. Deus, apesar dos que não fazem voluntariamente, continua levando adiante a sua obra. É verdade. Não deixe que os outros o desanimem de fazer a obra de Deus. Coloque a sua fé em Deus e Ele vai ajudá-lo. Assim você poderá dizer, ao invés de não posso, eu vou. Exato. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Martin, por que será que a Bíblia lista todas essas quantidades? É para mostrar que eles realmente estavam dispostos. Não estavam dando de maneira forçada. Então, o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente. Porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, existe alegria nesta obra? Sim, claro. Apesar da dificuldade? Sim, é claro que tem. Cristo veio para esse mundo para revelar o amor de Deus. Seus seguidores devem continuar a obra que ele começou. Lutemos para ajudar e fortalecermos uns aos outros. Procurar o bem dos outros é a maneira pela qual a verdadeira felicidade pode ser encontrada. Martin, o egoísmo definha a pessoa. O homem não trabalha contra o seu próprio interesse ao amar a Deus e o seu próximo. Quanto mais abnegado o seu espírito, mais feliz ele será, porque assim ele está cumprindo o propósito de Deus para ele. O fôlego de Deus é respirado por meio dele, enchendo-o de alegria. Para ele, a vida é uma coisa sagrada, preciosa à sua vista, porque, tendo sido dada por Deus, pode ser vivida para ministrar aos outros. Então, a verdadeira alegria vem quando você ministra aos outros. É um conceito difícil algumas vezes. Não é tão fácil de se entender. Mas, você sabe, nesse mundo de shoppings e consumismo desenfreado, será que encontramos tempo para refletir nesses aspectos espirituais? E veja, outra coisa, e que já mencionamos aqui, é que estamos falando de um templo espiritual. Essa é a igreja de Deus. Então, será que temos investido mais nas coisas terrestres, com um coração alegre, ou investido nas coisas de Deus com um coração alegre? Vamos olhar mais uma vez para essa imagem aqui. A obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós devemos levar as pessoas para a luz, que é Cristo. Então, você vê as pessoas ali andando para a luz. Algumas delas são como mariposas, atraídas pela luz. Mas algumas delas também são destruídas quando voam para a chama. Então, você tem que apreciar a luz.
você deve compreender o que é essa luz. Deve compreender por que levar pessoas para ela. É uma mensagem muito profunda. E agora temos a oração de Davi à congregação. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade. Ou seja, devemos sempre louvar os sucessos de Deus. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Essa oração é profunda, não é? Mas aí que tá. Ele está louvando a Deus. Ele não está reclamando ou murmurando. Tudo vem de Deus. Portanto, de onde vem aquilo que você quer dar para os outros? Seja talento, seja dinheiro, enfim, de onde vem tudo? Vem do Senhor Deus. É como se fosse o dízimo. Você não dá o seu dízimo para Deus. Na verdade, você está devolvendo algo que já pertence a Deus. Sim, você está devolvendo parte do que Ele te deu. Muito bem, agora, qual seria o contrário desta atitude? Qual é o oposto disso daí? Qual é o oposto absoluto disso? Daniel 4:30. E o rei Nabucodonosor falou, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Você entende agora porque Deus colocou ele para comer grama? Sim. E muitos de nós precisariam comer grama também. Você não está se referindo a vegetarianos, está? É como aquela piadinha que me fazem o tempo todo. Dizem que eu fico com água na boca ao cortar a grama. Mas não. Pois é. Estamos no lugar espiritual em que o rei Nabucodonosor estava, não é? Muito bem. Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia foi lembrada por Deus, para receber dele o cálice do vinho da sua fúria. Portanto, a atitude que encontramos no rei Nabucodonosor é a mesma atitude que encontraremos na Babilônia antitípica. Isso é verdade. Eu estava pensando, quando você mencionou isso daí, a coisa de comer grama. Depois disso, a mente dele ficou clara. Ou seja, parece que comer grama não é tão ruim assim. Você está tomando um caminho interessante nessa conversa. Vamos dar uma pausa nesse assunto aí, Martin. Vamos dar uma folga às pessoas. Muito bem. Então, se você tem essa mentalidade da Babilônia moderna... Aliás, a Babilônia não tem ouro, prata, bronze, metal, pedra preciosa e tudo, todas essas coisas nela? Você já entrou numa grande catedral? Na verdade, não. Não entrei. Você nunca entrou numa grande catedral? Nem no Vaticano? Não, nunca no Vaticano. Você nunca foi ao Vaticano? Ok. Tudo bem, Martin, você não está perdendo nada, tá? Pra falar a verdade, eu não tenho intenção de ir lá. É melhor você adorar a Deus debaixo de uma árvore do que estar lá vendo toda aquela pompa e glória e glitter. Bem, é isso que o Martinho Lutero pensou quando foi lá pela primeira vez? Sim. Então, aqui você tem essa mentalidade do rei Nabucodonosor. A pompa, a glória, tudo para satisfazer o eu. Mas quem sou eu? Disse Davi em Crônicas. Quem sou eu? Quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te devolvemos. É exatamente o oposto. Não é exatamente o oposto? Pois somos estrangeiros diante de ti, somos peregrinos como os nossos pais. Nossos dias na terra são como sombras, ninguém subsiste. Ó Senhor nosso Deus, tudo isso que juntamos para construir a ti uma casa para o seu santo nome,
vem de sua própria mão. Tudo isso é seu. Como fazer as pessoas compreenderem isso? Não dá. Apenas Deus consegue. Muito bem. Precisamos permiti-lo. Eu também sei, Senhor meu Deus, que provas o coração e tem prazer na justiça. Por acaso é possível separar a construção do seu próprio caráter da obra externa? Não. Veja só. É como a guarda dos mandamentos. Você não guarda os mandamentos para ser salvo, mas quando se está salvo, você quer guardá-los. É a mesma coisa. E ele diz: quanto a mim, na retidão de meu coração, eu ofereci voluntariamente todas essas coisas. E agora eu vi com alegria o teu povo, que está presente aqui, para oferecer voluntariamente ao Senhor. O resumo de tudo, Martin, é que todos têm que se envolver na obra. Todos têm um papel a desempenhar. Todos. Por Deus, por nós. Eu vou dar um exemplo. Estamos agora no fim do ano. No início do ano que vem, muitos cargos na igreja deverão ser preenchidos por pessoas. Sendo assim, não devemos permitir que apenas 2 ou 3 pessoas façam a maior parte do trabalho. Todos devem dividir o trabalho na casa de Deus. O povo precisava manter os braços de Moisés erguidos, não é? O Senhor determinou que sua obra fosse levada adiante no mesmo espírito no qual ela começou. O mundo deve ser advertido. Campo após campo deve ser ingressado. O comando dado a nós é: conquistem território. Não deveríamos nós, então, como povo, em nossos trabalhos, nossas atitudes diante de um mundo não salvo, levar um testemunho ainda mais claro e decisivo do que aquele que foi apresentado há 20, 30 anos atrás? A obra é grande, Martin. Às vezes, você sente uma agonia porque você quer alcançar o mundo inteiro com a mensagem. Nós, aqui em nosso canal, não pensamos apenas de maneira regional, mas global. A obra de Deus deve ser levada a cada tribo, povo, língua e nação deste planeta. E como fazer isso? Tudo tem que ser traduzido. Tudo deve ser enviado para países diferentes. E é por isso que começamos a obra na Europa, por exemplo. Ela tem que atingir a cada país da Europa. Na verdade, muito além dela. Temos trabalho na Austrália, trabalhamos na Nova Zelândia, estamos pensando como atingir a China, o Japão, o Oriente Médio, como alcançar todas as religiões do mundo. É um trabalho colossal, é assustador. É uma obra muito grande. Mas veja, a obra era grande até mesmo na época de Davi. É assim que funciona. Nós precisamos entrar em novos campos. Temos que ir e fazer as coisas que achamos serem impossíveis. Mas apenas comece e deixe que Deus abra o caminho. O Senhor restringido pela nossa atitude. O Senhor faria grandes coisas pelos trabalhadores, mas seus corações não são humildes. Se o Senhor trabalhasse por intermédio deles, eles se tornariam exaltados, cheios de autoestima e denigririam aos seus irmãos. Veja, junto à obra que temos que realizar, há o perigo de nos exaltarmos. Sim, esse é um grande problema. Quando entramos na obra de Deus, seja no ministério ou outra coisa, é importante nos lembrarmos da alegria de fazer aquilo. E não para ficarmos... não estou satisfeito com isso. Não está saindo do jeito que eu quero. E como o Senhor lidava com isso? O primeiro nome de Paulo era Saulo. Ele tornou-se Paulo depois. Mas é o mesmo nome, é que um é versão hebraica e o outro é latina. Mas na Bíblia ele é chamado de Paulo. E por que ele é chamado de Paulo? Isso significa que os atributos aplicados a este nome são importantes. O atributo aplicado a este nome significa humilde. Agora, Paulo foi, depois de Cristo, é claro, o maior professor que já andou neste planeta.
E isso é dito pelo espírito de profecia. Bem, isso poderia ter lhe subido a cabeça. Com certeza. É por isso que Deus deu um espinho em sua carne. Para mantê-lo humilde. Ele tinha alguma dificuldade, não sabemos exatamente o que era. Mas a mesma coisa acontece com aqueles que correm o risco de pensarem demais de si mesmos, não é? Portanto, o Senhor tem meios de lidar com essa característica humana, de achar que você é mais do que aquilo que realmente é, por ter recebido de Deus um determinado dom. Nós temos que ser humildes, Martin. Temos que entender que não se trata de nós. Não é um poder dentro de nós que nos capacita a fazermos essa obra. Veja, eu não trabalhei para Deus 40 anos da minha vida. O que mudou? Alguma coisa teve que mudar, não é? Eu não acho que foi uma coisa, eu acho que foi tudo. Exato. Mas quem é o responsável por isso? A quem cabe essa glória? Somente a Deus. O que mudou você, Martin? O próprio Deus. Veja, não devemos postergar certas coisas quando Deus quer que as mudemos agora. Muito bem, continuemos. O Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nosso Pai, mantenha isso para sempre na imaginação dos pensamentos do coração de seu povo, e prepare o seu coração para ti. E dê a Salomão, o meu filho, um coração perfeito para guardar os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e fazer todas essas coisas. E para construir um edifício para o qual eu fiz provisão. Então, veja só, dar a Salomão, meu filho, um coração perfeito. Isso envolve a guarda dos mandamentos, dar ouvidos aos testemunhos e estatutos. Isso vem primeiro. Sim. Depois você constrói. E essa é a única chance de construir o templo. Muito bem. Vamos agora para o Novo Testamento, para a casa espiritual. Vocês também são pedras vivas, construídas sob uma casa espiritual. E um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Martin, essa tipologia é muito bonita. 1 Reis 5,17. E o rei ordenou, e trouxeram grandes pedras, pedras caras, pedras ajustadas, para a fundação da casa. Não podemos construir sob qualquer fundação além da de Cristo. É isso mesmo. Toda a igreja é construída sob ele. E os tijolos da casa de Cristo devem assemelhar-se a ele. Devem ter o mesmo caráter que ele. Devem ter aceitado a sua justiça. O próprio eu deve morrer e o próprio Cristo deve nos influenciar em nossa obra. Todas estas coisas eram pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Então, todo o edifício, desde a fundação, tinha que ser feito com pedras ajustadas. E estava fundado sob pedras finas, pedras grandes, pedras de 10 côvados, pedras de 8 côvados. Havia 3 ordens de pedras lavradas, uma com ordem de vigas de cedro, assim era também o pátio interior da casa do Senhor e do pórtico daquela casa. Será que alguém pode se eximir de estar nesse edifício? Não. Mas é necessário que cada pedra esteja trabalhada. E para isso deve passar por algum processo de lapidação. E não é um processo fácil. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E no outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. Tudo aquilo era literal, físico. Mas qual seria o correspondente espiritual? Tudo aquilo que precisa ser sacrificado a Deus. Cada talento que temos,
tudo deve estar em harmonia com isso. Martin, não dá para fazer isso se não se está convertido. Não, não dá. Se você não sente a necessidade de fazer nenhuma dessas coisas, você precisa se ajoelhar. Precisa orar dizendo, Senhor, mude meu coração. Não pode ter nada do eu envolvido nisso. Tem que ser removido. Tem que ser removido. O eu não pode estar presente. E então Salomão foi ungido rei. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande alegria. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Aqui temos um tipo de Cristo. Portanto, Martin, não podemos adorar a Deus sem obedecê-lo? As duas coisas caminham juntas. Nós vimos isso no episódio anterior. E em Atos capítulo 5, é dito que o Espírito Santo é dado para aqueles que o obedecem. Se as pessoas considerassem isso, muitos dos espíritos de contrafação seriam expostos. Pois é, facilmente. Porque não se pode ter o Espírito sem a guarda dos mandamentos. Muito bem. E todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Esta é pura tipologia. É uma tipologia de Cristo, independentemente da apostasia posterior de Salomão. Esta é uma tipologia daquilo que deve acontecer. E então Davi morreu. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias. Martin, este verso me incomoda bastante. Sim, porque ele não era tão velho. Ele tinha 70 anos, Martin. Isso me assusta muito. Riquezas e honra e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente e nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os reinos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Sabe o que é interessante, Martin? É que os livros de Samuel o vidente, o livro de Natã e o livro de Gade não estão na Bíblia. Ainda assim, eles foram profetas naqueles tempos, e os seus escritos considerados essenciais para o povo de Deus. Correto? Eram escritos autoritativos. Ah, por acaso então, poderiam existir livros proféticos que não fazem parte do cânone da Bíblia e ainda assim são essenciais para o povo de Deus no tempo de hoje? Sem dúvida. Eles existem. Martin, é muito importante que estes livros estejam em absoluta harmonia com tudo que a Bíblia diz. Correto, não basta que alguns trechos estejam, como por exemplo o livro de Enoque. De que adianta que trechos dele estejam em harmonia com a Bíblia, enquanto o restante a contradiz completamente? Exato. Então, Martin, temos aqui uma situação no Antigo Testamento, na qual o templo físico foi construído. Profetas são mencionados que não estão ali no cânone da Bíblia. Ainda assim, esses profetas são mencionados como parte importante na história do povo de Deus. Sendo assim, eu pergunto novamente, será que Deus, no tempo do fim, não daria à sua igreja um testemunho? Sim, nós já vimos antes o quão importantes são a lei, os testemunhos e os estatutos. Muito bem. Então, a igreja do tempo do fim, essa casa espiritual que tem sido construída nos últimos 2000 anos já, está, na minha opinião, em seu último ajuntamento. E o último ajuntamento ocorre antes da queda total de Babilônia. Há multidões enredadas nos sistemas da Babilônia.
Portanto, existe uma grande obra a ser realizada, a de chamar as pessoas para saírem de Babilônia. Não é este o nosso dever? Este é o nosso dever. Não é importante, então, dizermos às pessoas quem é Babilônia? Não é fundamental expormos as corrupções de Babilônia para que as pessoas optem por sair dela? Claro, Não é importante dizermos a elas para saírem? claro que é. Não é importante que a lei e o testemunho se tornem preeminentes? É o que Apocalipse diz que faria a igreja remanescente. Não é importante que o evangelho eterno seja pregado novamente, já que ele foi deturpado ao longo da história? É isso que diz a primeira mensagem angélica. Não é importante alertarmos as pessoas a respeito da marca da besta? Sim, esta é a terceira mensagem angélica. Não é importante falarmos sobre a justiça de Cristo, não apenas para o corpo da igreja coletivo, mas como indivíduos? Não é importante salientarmos que a justiça de Cristo deve ser manifestada em nossas obras, para que as pessoas vejam que você tem a verdadeira justiça e não a justiça espúria? O mundo sabe dessas coisas? Não, Não é uma obra tremenda a ser realizada? é a grande obra final. Já não é hora de levarmos nossas mãos à obra? Agora é a hora. Este é o nosso apelo. Irmãos e irmãs em Cristo, e todos que se sentem compelidos a fazerem parte desta grande obra. É hora de colocar nossas mãos à obra. A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que o Senhor possa nos impressionar a todos para compreendermos que papel cada um de nós deve desempenhar nesse tempo tão solene em que vivemos. Vamos orar. Querido Pai, é amedrontador ver o tamanho da obra a ser realizada neste mundo. Sabemos também que haverá grande oposição a ela, porque Babilônia nunca reconhecerá que ela caiu. É parte de sua natureza dizer que não está caída, que ela é o caminho da salvação. Mas nós sabemos que a Babilônia é o caminho da perdição. E as pessoas precisam ser alertadas disso. Senhor, ajuda-nos a pormos as nossas mãos à obra. Queremos participar do alto clamor. Queremos alertar as pessoas para a chegada daquele grande dia em que o firmamento se abrirá como um pergaminho e Cristo será visto no céu, vindo para buscar seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.